Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Nesse vídeo eu vou falar sobre multiplicação de números naturais, em especial as propriedades, tá? Então a primeira propriedade dos números naturais é a propriedade comutativa, que na propriedade comutativa diz o seguinte: se eu tenho uma multiplicação com dois fatores, exemplo, 7 vezes 8, se eu trocar de posição o 7 com o 8, como na linha embaixo aqui, ó, 8 vezes 7, o resultado será igual. Então, ó, 7 vezes 8 é 56 e 8 vezes 7 também é 56. Então, a primeira propriedade comutativa, permite que quando eu tenho uma multiplicação, eu posso trocar os fatores de posição, tá bom? Posso trocar aqui no meu exemplo 6 com 7, ou o 7 com 8, né? E eu invertendo, o resultado tem que ser o mesmo, tá bom? Aí o exercício pede para você fazer um segundo teste, 11 com 3, ó, 11 vezes 3 e 3 vezes 11. E na B ele fala assim, ó, efetue muitas outras multiplicações como essas para constatar a propriedade a seguir. Certinho? E a descrição da propriedade está aqui embaixo, ó. Em uma multiplicação, o resultado não se altera quando trocamos a ordem dos fatores. Segunda propriedade associativa. Quando eu tenho uma multiplicação de mais de dois fatores, notem aqui que eu tenho 6, o 15 e o 20, tá? Notem que também, além dos três fatores, eu tenho parênteses. O que o parênteses vai representar nessa expressão que a gente chama de expressão numérica? Que primeiro eu resolvo a conta dos números que estão dentro do parênteses. Então vai ficar assim, 6 vezes 15, vou colocar aqui o resultado, 6 vezes 15 o resultado é 90. E o resultado dessa multiplicação eu vou multiplicar com o terceiro fator, que vai ser 20. Tá bom? 90 vezes 20 é 1800. Então o que acontece? Note que o parênteses, da primeira para a segunda linha, os parênteses eles mudaram de posição. No segundo eu estou multiplicando o 15 vezes o 20. E no terceiro eu estou multiplicando o 6 vezes o 20. Tá bom? Então, na multiplicação, a propriedade associativa, ela pega e fala o seguinte, ó, em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, o resultado não se altera quando associamos os fatores de maneiras diferentes. Tá? Então, se eu tiver lá 3 fatores, eu posso multiplicar o primeiro com o último, ou o segundo com o terceiro, e depois multiplicar com o número que sobrou. O resultado tem que ser igual nas 3 formas de multiplicar, tá bom? Então, vou deixar para você fazer aqui as 3 formas de multiplicar utilizando os números 6, 15 e 20. Terceira propriedade do elemento neutro. Assim como na adição, que admite o zero como elemento neutro, na multiplicação, nós teremos o número 1. Tá? O que vai ser o elemento neutro? Dada uma multiplicação aqui de dois fatores, quando um dos fatores for o número 1, o produto da multiplicação, ou seja, a resposta da multiplicação, 35 vezes 1, vai ser o resultado, o produto, será o fator diferente do 1 aqui. Então eu tenho 35 e o 1, 35 vezes 1 é 35. Conforme o resultado é igual ao outro fator, que é o diferente de 1, a gente fala que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Tá bom? Ó, olha o 7. 7 vezes 1 é 7. Tá bom? O 1 é o elemento neutro. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Aí no B ele fala assim, ó, o que nessas multiplicações tem em comum e o que você percebeu em relação aos resultados. Item C, registre outras multiplicações em que um dos fatores é o 1 para constatar a propriedade a seguir. Beleza? Aí você vai fazer outros testes para testar. E por fim, quarta propriedade, que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e subtração. Então observe a imagem, vou chamar aqui de imagem 1. Tá? A imagem 1 está separada em 3 fileiras, fileira 1, 2 e 3, onde cada fileira a gente vai ter aqui uma dezena e 2 unidades, tá bom? Então, ó, observe como representar a multiplicação de 3 vezes 12. Então, são 3 linhas, onde cada linha eu vou ter 12 unidades, ou uma dezena e 2 unidades, tá bom? Então, a primeira imagem eu vou representar aqui, ó. Então, esse 3... multiplicando o espaço vazio, o que a gente vai colocar nesse espaço vazio? 3 vezes, notem que eu tenho 3 barras que representam dezena aqui, ó. Então eu tenho 3 dezenas, tá bom? Vou riscar aqui, ó. 1, 2, 3.
E aí, eu vou ter também, ó, 3 vezes 10 mais 3 vezes no espaço vazio. O que esse espaço vazio representa? Vai representar as unidades que eu tenho em cada linha, ó. Eu tenho 2 unidades em cada linha. Então vai ficar 3 vezes 2. Certinho? Opa. Então, depois que preencheu, o que vai fazer? Vai multiplicar. Então, note que eu tenho aqui uma expressão numérica, 3 vezes 10 mais 3 vezes 2. Eu vou resolver primeiro as multiplicações. Primeira multiplicação, 3 vezes 10, que é 30. Eu vou colocar no primeiro espaço vazio depois do sinal de igual. Aqui, tá bom? E depois eu tenho lá uma segunda multiplicação, que é 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. E eu vou colocar no segundo espaço vazio depois do sinal de igual aqui, ó. 6. E por fim eu vou somar os dois números, ó. 30 mais 6, o resultado será 36. Tá bom? E olha o que ele faz de diferente agora na segunda parte, ó. Vou colocar uma seta para representar a segunda parte. 3 vezes, entre parênteses, um espaço vazio mais outro espaço vazio. Tá bom? E note que aqui na imagem 2, ele juntou as dezenas com as unidades, tá? Tem uma pequena separação aqui, mas ele juntou, tá bom? Então, o que esse 3 vezes representa, entre parênteses, dois espaços vazios somando? Então, ó, vou pegar as informações que eu tinha aqui na primeira parte, ó, 10 e o 2. Então, eu tenho 3 vezes 10 mais 2. Então, quando eu coloco o sinal de igual, significa que ele juntou as dezenas com as unidades. Quanto que é 10 mais 2? Ó, 10 mais 2 é 12. Então, vai ficar 3. Eu resolvo a conta que está dentro do parênteses. Ó, 10 mais 2 é 12. Então, ficou 3 vezes 12. Tá bom? 3 vezes 12 é 36. Tá vendo que ele dá 36 nas duas formas? Certinho? O segundo modelo aqui, onde eu coloco 3 multiplicando dois números dentro do parênteses, deixa eu apagar um pouquinho aqui, a gente vai chamar de distributiva. Esse procedimento aí na matemática chama-se distributiva. Quando o número que está fora do parênteses multiplica os números que estão dentro do parênteses, tá bom? Então eu posso fazer 3 vezes 10, igual eu fiz na primeira parte, mais 3 vezes 2, ou eu posso juntar o que está dentro do parênteses e depois multiplicar por 2. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão seguir o exemplo dessa linha e vão responder a C. Ó. Completem cada espaço vazio com o número correto e comparem os resultados. Então tem aqui, ó, 5 vezes 6 mais 9 é igual. Então o que a gente vai fazer? Primeira parte, somar. Quanto que é 6 mais 9? E vou colocar aqui, ó, 6 mais 9 é 15. E agora eu vou multiplicar, ó, 5 vezes 15, 75. Tá bom? E aí na segunda parte, a gente vai fazer o seguinte, ó, 5 vezes 6 mais 9. Aí vou fazer separado, ó. Primeiro eu vou fazer 5 vezes 6, vou colocar aqui, ó, 5 vezes 6. E depois vou fazer 5 vezes 9, tá bom? Então olha o que é a propriedade distributiva, tá vendo? O 5 que está fora, ele distribui com quem está dentro do parênteses, ó, 5 vezes 6 e 5 vezes 9, tá bom? Então, ó, 5 vezes 6 é 30, vou colocar o 30 aqui no primeiro espaço depois da igualdade, e 5 vezes 9 é 45. Somando aqui, ó, 30 mais 45, o resultado vai ser 75, que é o mesmo resultado do espaço anterior. Certinho? Agora você vai tentar fazer esse item aqui e o item D, que é experimentem outras multiplicações como esta para constatar a propriedade a seguir, tá bom? Que é o que está em amarelo. Ó. Para multiplicar o número por uma adição indicada, multiplicamos esse número para cada parcela da adição e em seguida adicionamos os resultados. Isso vale também para a multiplicação em relação à subtração. Certinho? Espero que tenha entendido aí, tenha ficado claro. Até o próximo vídeo. Valeu!